Vamos chamar o Cristiano Beraldo também para esse debate. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. As novas informações sobre o caso dos médicos assassinados, os suspeitos que apareceram mortos e as falas e declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Segundo ele, não se trata de uma briga entre milicianos e traficantes, mas sim de uma verdadeira máfia. Eu usei essa expressão máfia no dia de ontem, inclusive, né? Quais aspectos precisam ser destacados, hein, Beraldo? Olha, Caniato, a gente está diante de uma situação absolutamente surreal, né? Se a gente pensar friamente e com cuidado, a gente vai ver que a violência no Brasil, ela se alastrou de tal forma que hoje a gente tem uma das principais cidades do Brasil, aquela que já foi capital federal, aonde pessoas do mundo inteiro frequentavam para se divertir, para usufruir da beleza natural, da estrutura, da convivência, da paz, da tranquilidade, da animação. E o que virou o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro virou um exemplo para o Brasil, porque não é um problema restrito ao Rio de Janeiro. Bom, vou deixar aqui minha boa noite para o Mota, o Zé Maria, o Dantas e especialmente para a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente discute coisas como essa, absurdas como essa. E a gente precisa entender como é que as coisas chegaram onde elas estão, Caniato. E foi um processo de covardia por parte do poder público, eu enxergo dessa forma. E essa covardia ela vai se acentuando à medida que a covardia também vai sendo comprada. A gente não se engane, há rios de dinheiro fluindo do crime para o poder público, para o bolso daqueles que simplesmente se omitem, se beneficiam dessa dinâmica perversa que se criou. Afinal de contas, muita coisa acontece aos olhos da população, aos olhos daqueles que deveriam representar o Estado perante a sociedade. Vejam áreas no Rio de Janeiro onde os ambientalistas enchem o peito para dizer que defendem o meio ambiente, que se colocam contra aqueles que querem até podar uma árvore dentro da sua própria casa. Às vezes você poda uma árvore e vira uma dor de cabeça, vai todo mundo ali te encher a paciência. Só que, ao mesmo tempo, você tem esse mundo do crime que corta tranquilamente quantas árvores quer, constrói prédios em áreas sem nenhuma licença ambiental, então dane-se a licença ambiental, dane-se o projeto de engenharia, dane-se o alvará de construção, dane-se tudo, eles vão e fazem às vistas do poder público. O que o poder público faz? Nada, se omite, se acovarda. Parte é medo, parte é a entrega mediante pagamento da sua conivência. Então, o governador do estado do Rio de Janeiro, assim como o prefeito da cidade, sabem exatamente como a dinâmica do crime funciona. E não adianta falar em máfia para parecer que está em Nova York, que é muito chique, que são os italianos que estão ali dominando. Não. É uma bandidagem pé de chinelo. O Rio de Janeiro, assim como outras áreas do Brasil, foram dominadas pelo crime porque assim as autoridades deixaram. Vejam, o que acontece ali no Rio, aos olhos de todo mundo, é absurdo. Semana passada tivemos uma granada dentro de um ônibus, as pessoas indo trabalhar, de repente uma granada. Essa semana é uma chacina de médicos que visitavam a cidade durante um congresso. E a gente fica atônito ao ver que existe uma força que funciona, porque o crime impõe ordem aonde quer que ele esteja. Vejam que na favela entra quem eles querem. Se eles estão de luto, manda fechar tudo e acabou, todo mundo fecha. Então não adianta a gente ignorar esses fatos, porque quando a ordem é imposta, as pessoas cumprem, as pessoas respeitam. E está aí mais uma prova. Esse crime chamou muita atenção da mídia, da imprensa, da polícia, e isso incomoda o crime organizado. Reuniram-se dentro da prisão com videoconferência. Veja só
A loucura dentro de uma prisão brasileira, essa prisão que o Flávio Dino quer construir com 95 milhões de reais, em parceria com o governador, achando que está fazendo um grande negócio. E aí está lá dentro da prisão, videoconferência, para estabelecer a morte dos autores desse assassinato, dessa chacina. E foi feito em menos de 24 horas, pagaram com a vida pela lambança que fizeram. E tá aí. E o que nós vamos fazer? O que a justiça vai fazer em relação a isso? Nada. As pessoas estão presas, olha a loucura. De dentro da prisão estão estabelecendo quem vive e quem morre. E as pessoas do lado de fora vivendo no medo, na insegurança. Olha, está absolutamente tudo errado no Brasil. E esse tipo de episódio joga isso na nossa cara. Até quando? Vamos fazer de conta que a nossa preocupação tem que ser banheiro trans, que a nossa preocupação tem que ser a manifestação na internet, porque não pode. Tem que defender o progressismo, senão você é acusado, é apontado, é fascista. E esses vagabundos, esses marginais, que não cansam de contar com a proteção e o discurso amenizando o que eles realmente são por parte da própria esquerda. Então essa loucura toda tem que ter um ponto final agora. São essas as pessoas que vão colocar um ponto final? Não, não são. É o que a gente tem visto e é o que a gente continuará vendo, mas a população precisa deste alerta, porque essas pessoas não merecem estar onde estão, porque não têm condições de dar aquilo que a sociedade precisa, que é a firmeza no combate ao crime, como deve acontecer. Investir na polícia, investir numa estrutura de defesa da sociedade que realmente combata esses marginais diante daquilo que estamos vivendo, que é uma guerra onde o criminoso está vencendo. E nós estamos acuados, com medo, fechado atrás da maior frota de carros blindados do mundo, aonde o negócio de segurança privada é uma máquina bilionária, aonde os prédios e casas estão todas fechadas atrás de grades. E é isso, essa é a dinâmica que virou a sociedade brasileira.